Continuando o assunto que nós estávamos vendo na semana passada, hoje a gente vai estudar um pouquinho, vai ver um pouquinho sobre a segunda onda umbandista que aconteceu ali entre 1929 até 1944. Então lembrem que a gente estava fazendo o que aqui? Estudando como que a Umbanda foi desenvolvendo desde 1910 até os dias atuais, como que cada período ali que eles dividem para poder facilitar esse estudo, o que foi acontecendo, né? No vídeo da semana passada, a gente viu sobre a primeira onda umbandista, que foi a expansão inicial, principalmente no Rio de Janeiro. A gente viu alguns nomes importantes que ocorreram para que de pessoas históricas que existiram, que ajudaram muito nessa expansão da Umbanda, né, nessa força inicial para ela crescer. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa segunda onda, né? Então, novamente, do período de 1929 até 1944, onde ela vai ser marcada principalmente pela legitimação da Umbanda. Então vejam bem, e florescimento, né, crescimento em outros estados. Isso é muito importante porque a Umbanda começa a se legitimar enquanto religião. Imaginem que quando surge algo novo assim, o pessoal entende como uma seita, né, um culto, não é muito bem uma religião, né, algo meio bagunçado. Então é importante que ocorra essa legitimação, até porque a Umbanda era muito perseguida, não só por outras religiões, mas pelo próprio governo, que é o que a gente vai ver um pouquinho nessa segunda onda umbandista. Bom, assim como a sua expansão inicial, essa legitimação ela se estrutura principalmente no Rio de Janeiro, que é o estado onde você tinha maior influência assim, da Umbanda, onde a gente tem mais registro também, né? Onde vai conquistar essa legitimação e vai começar a brotar em outros estados, né? Então a gente tem um registro bem legal de que foi criada aqui, ó, a primeira tenda umbandista lá no Rio Grande do Sul em 1926. Então, a partir de 1926, você tem também o crescimento da Umbanda, principalmente no sul do Brasil. É claro que esse é o registro histórico que nós temos, mas pode ser que tenha outras tendas, né, em outros períodos, enfim, isso aí é um pouco difícil de estudar. A gente vai pelo que nós temos conhecimento de história mesmo. Ao mesmo tempo, a partir de 1929, você começa a observar algo que é interessante. Os terreiros começam a se registrar nos cartórios. Era muito difícil, tá, gente? Não era fácil de registrar em cartório. E por que isso é bom? Porque isso traz uma certa garantia para o terreiro, né? Caso a polícia baixasse lá, caso acontecesse alguma coisa, você tem um registro no cartório que é uma casa que presta caridade, né? De uma religião específica. Só que vejam como é difícil, porque a Umbanda não era considerada nem religião ainda por muitos. O que eles faziam então? Muitos terreiros eles vão se registrar no cartório travestidos, terreiros de Umbanda, né? Travestidos de centros espíritas, porque o espiritismo já era uma religião um pouco mais forte. Ainda assim era perseguida, tá? O espiritismo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas tinha uma certa segurança a mais ali que religiões de matriz africana. Então eles começam a colocar tenda espírita não sei o que, centro espírita não sei o que, por um motivo muito importante que a gente vai discutir daqui a pouquinho também. Nós temos que lembrar que essa legitimação, né, esse período aí de 1930 até 45, ele vai acontecer em um momento político muito interessante, que é o período do Estado Novo, aqui na Era Vargas, que foi marcado por uma ditadura política e também por um populismo. Então é importante ter isso em mente, porque o governo, gente, ele vai começar a perseguir e muito a Umbanda. Não só a Umbanda, mas também todas as religiões de matriz africana, o espiritismo também é de certa forma perseguido. Para vocês terem uma ideia, em 1929 é criada uma lei onde eles colocam que a Umbanda e o Espiritismo ficam sob jurisdição do Departamento de Tóxicos e Mistificações da Polícia do Rio de Janeiro. Olha que coisa diferente, né? Então, você tem que as religiões, algumas, né, de matriz africana principalmente, são enquadradas em um departamento da polícia que vai ter como função principal regular essas manifestações de Umbanda e também do Espiritismo. O que eles faziam então? Para esses terreiros funcionar, eles precisavam aqui, ó, de um registro na polícia que fixava taxas para eles poderem funcionar. Então você tinha que pagar. Era basicamente isso. Foi uma época marcada por muitas coisas negativas, né, como invasão e fechamento de terreiros, confiscação de objetos rituais, teve também prisão de participantes dessas religiões, extorsão de elevadas somas de dinheiro. Vocês devem estar pensando, bom, mas isso até que bom, né? Se, opa, apaguei tudo aqui. Se você vai, se é só se registrar na polícia, pô, vai lá, se registra e, né, vamos trabalhar, vamos que vamos. Mas não era assim, gente, porque como ficava tudo centrado ali naquele departamento, você tinha essa extorsão de dinheiro. Era como assim, ah, você quer trabalhar? Então você vai ter que pagar um dinheiro pra mim, vai ter que pagar tanto.
Pô, mas é uma quantia muito alta. E aí muitos terreiros não tinham como pagar por isso. Então a preferência dos terreiros aqui era ficar meio que na moita, ficar meio escondido. Se desse ruim, fazer o que aconteceu, mas se não, vamos trabalhar meio que escondido. Ao mesmo tempo, ali um pouquinho depois, na verdade, né, em 1935, acontece algo positivo para o espiritismo. Ele conquista aqui um certo reconhecimento onde ele vai se diferenciar da baixa magia. Então o que acontece? O espiritismo ganha uma certa proteção do governo, onde ele é entendido como alta magia, né, alto espiritismo, aquela coisa boa, se diferenciaram da baixa magia, do baixo espiritismo, que era quem? As religiões de matriz africana. Umbanda está incluso nessa linha, né? Então a polícia meio que o governo vai começar a perseguir mais as religiões de matriz africana e vai deixar o espiritismo um pouco mais protegido porque ele ganha esse certo reconhecimento. Qual que é a consequência disso? Novamente, muitos terreiros de Umbanda eles vão começar a se disfarçar de centro espírita para poder funcionar em paz. Então acontece a criação de várias casas onde eles vão colocar qual nome? Terreiro de Umbanda? Não, eles vão colocar tenda espírita, centro espírita de não sei o que. Trabalhava a Umbanda, mas de uma forma velada. Tinha um nome ali mais espírita só para dar uma confundida, se esconder por trás dessa segurança que o espiritismo recebe. E essa é uma marca que ela chega até hoje na Umbanda. Em várias casas você tem o nome tenda espírita, centro espírita. Muitas pessoas nem desconhecem isso, mas é algo que vem do passado. É claro que na época tinha pessoas também que, mesmo que praticassem Umbanda, eles gostavam mais do espiritismo, né? A gente tem que lembrar que tinha uma parcela, sim, de umbandistas que queriam se aliar ao espiritismo e colocavam, portanto, o nome da tenda deles de tenda espírita ou algo assim. Mas você tem aqui essa manobra de muitos terreiros onde eles começam a se disfarçar de centros espíritas. Eu vejo muitas pessoas julgando, né? Falando, nossa, mas por que a casa de Umbanda chama tenda espírita? Tá errado, não sei o quê. A gente tem que ter essa consciência também, esse entendimento de que é algo histórico, né, que foi acontecendo por conta dessa luta política, né, contra o governo da época. Bom, essas coisas ruins aqui que eu falei, gente, que foram acontecendo, né, invasão de terreiro, confiscação, prisão, extorsão, isso vai fazer com que o povo umbandista, isso vai ter uma repercussão até que positiva, né, porque vai começar a estimular os umbandistas a se organizarem buscando a sua própria proteção. Então é como se eles entendessem, pô, a gente está sendo caçado, né? A gente não consegue ter liberdade para trabalhar, a nossa religião ela está muito dispersa, não tem fundamento, não tem doutrina, não tem nada que legitime ela. Então a gente tem que se organizar, pô, a gente tem que fazer uma coisa junto, tem que se unir para poder de fato conquistar isso e ter uma segurança. Então essa organização vai começar a dar início a uma luta pela legitimação da Umbanda enquanto religião, enquanto uma religião que seja permitida pelo governo e que tenha direitos e segurança, né? Os sociólogos apontam que essa luta pela legitimação, ao mesmo tempo que isso vai gerar um embranquecimento das tradições afro-brasileiras, vai gerar também um empretecimento de uma parcela do kardecismo. Então a gente tem que algumas religiões afro-brasileiras vão começar a sair dessa linha mais preta e vai começar a se misturar com o kardecismo mais branco, europeu de fato. E você também tem que uma linha do kardecismo vai começar a sair desses kardecistas ortodoxos, né, dessa pegada europeu branca, e vai começar a se misturar, a incorporar elementos das religiões de matriz africana de características mais pretas. Isso é muito interessante porque você vai ter no meio disso a Umbanda sendo formada alcançando essa legitimação. Um ponto muito importante que ajudou nessa legitimação foi que o povo na época ele tinha uma dificuldade em lidar, em entender religiões extremamente intelectualizadas, como o próprio cristianismo e o kardecismo. Isso fazia com que o povo na época começasse a buscar os terreiros para buscar orientação espiritual. Por que isso acontecia? Algumas missas cristãs eram realizadas em latim, então era muito confuso. O kardecismo, por essência europeu, né, ele tem uma pegada muito de estudo, ele é uma camada um pouco mais alta da sociedade. Então às vezes é um texto muito difícil. Isso fazia com que o povo da época não entendesse muito, não gostasse muito, não sentisse afinidade. Eles começam a ir para o terreiro e começam a encontrar quem? Caboclos, pretos velhos, que carregam humildade, simplicidade, fala simples, às vezes fala errado. Então isso começa a criar uma conexão muito forte. Veja como a espiritualidade é sábia nessas manifestações, né?
E isso vai ajudar muito no processo de legitimação, porque você começa a aumentar o número de pessoas que buscam a Umbanda e, em consequência, você começa a aumentar o número de terreiros também. Lembra que no Rio de Janeiro está começando a explodir a Umbanda, né? Foi de uma casa para centenas muito rapidamente, está começando a ir para outros estados. E isso tudo vai ajudar muito nesse processo de legitimação da religião de Umbanda. Até que você chega em 1939, onde os umbandistas, principalmente lá do Rio de Janeiro, que era mais uma parcela da Umbanda Branca, né, que veio do kardecismo, eles se juntam e fundam a primeira federação de Umbanda do Brasil, que depois muda aqui de nome para a União Espírita de Umbanda do Brasil. Essa federação, gente, foi a primeira federação de Umbanda que nós temos registro e ela é muito importante porque ela foi criada ali por várias pessoas, mas teve um papel muito fundamental do Zélio de Moraes, que a gente comentou um pouquinho no outro vídeo. Quem ordenou que essa federação fosse montada, né, segundo tem os relatos, foi o caboclo das Sete Cruzilhadas que trabalhava com o Zélio de Moraes. E qual que era o objetivo disso? Realizar o primeiro congresso de Umbanda. Juntar a galera que falava de Umbanda, que estudava Umbanda, entendia Umbanda e tinha terreiro que praticava Umbanda, para poder começar a se organizar, a se legitimar, a criar uma doutrina, um fundamento. Esse primeiro congresso acontece em 1941, e aí, como eu falei, eles vão começar a estabelecer aqui então uma doutrina. Isso é muito importante porque a Umbanda vai começar agora, a partir de agora, a ser entendida como religião. Tem alguns estudiosos que apontam que até essa época aqui, até esse congresso, até 1940, por aí, a Umbanda era vista por muitos como uma seita, né, um culto, algo que está ali desorganizado, está começando agora. Agora, quando você tem essa organização de pessoas umbandistas para estudar, né, para poder criar regras, aí sim ela começa a ser enxergada ali pela sociedade, pelo governo como uma religião e ganha com isso uma certa autonomia, uma certa proteção, porque eles vão começar a conquistar aqui a permissão para que os terreiros se registrassem nos cartórios mais facilmente, não precisando tanto se mascarar por tendas espíritas, por centro espírita. Eles começam a conquistar o direito de fato existir terreiros registrados como terreiros de Umbanda. Ainda assim não era tão fácil, né? Muitos terreiros não queriam fazer isso. Isso começa a se tornar um pouco mais comum a partir de 1950, né? Um pouco mais seguro, mas é uma conquista muito importante que eles alcançaram aqui. E a gente tem que lembrar, novamente, que esse primeiro congresso, né, essa parcela de umbandistas, é formada pela Umbanda Branca, né, que é mais ligada ao espiritismo. Isso é muito importante lembrar porque vai ter algumas consequências dessa população aqui, desse grupo, que como eles eram ligados ao espiritismo, e como eu já falei que o espiritismo é muito intelectualizado, né, tem muito texto, gosta de escrever, gosta de coisa um pouco mais culta, essa parcela que vem para a Umbanda, eles vêm com ideias de que eles queriam escrever, eles queriam produzir textos, e isso vai ajudar em muito esse processo de legitimação da Umbanda, porque começa a ter, por exemplo, Leal de Souza escrevendo um livro em 1930 sobre a Umbanda, você começa a ter outros autores ligados a esse grupo aqui, nesse primeiro congresso, escrevendo textos e textos, falando sobre doutrina, sobre prática, sobre fundamento, o que é a Umbanda de fato, e isso, por consequência, vai ajudar muito no entendimento do povo, né, do entendimento do governo de que a Umbanda agora é uma religião e por isso merece garantias, merece mais proteção, não deve ser tão perseguida. Claro que não foi tão fácil assim, não foi um processo uniforme em todos os estados, isso é mais para a região sudeste, mais para a região sul, região nordeste e norte tinha muita perseguição também contra cultos de matriz africana, mas é importante esse movimento acontecer e ele aconteceu nessa segunda onda umbandista, ali de 29 até 44, só para a gente ter essa ideia. O objetivo de hoje era entender como a Umbanda se comportou nesse espaço, o que significa essa segunda onda umbandista. Na próxima onda, que é a terceira, a gente vai ver como que aconteceu essa explosão da Umbanda, né? Agora que ela legitimou enquanto religião, ela vai começar a crescer muito, mas muito mesmo, muito. A gente vai entender como que isso aconteceu e as consequências positivas e negativas para isso. Beleza? Vejam que é curiosidade, né, gente? Não é algo assim... É importante, né, para entender a história da Umbanda, obviamente, mas é um pouco, um tanto curioso, né? Como eu gosto disso, eu resolvi trazer. Espero que vocês tenham gostado e que tenha feito sentido para vocês aí, beleza? Valeu, povo!